Fala aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo hoje na cola da prova e o tema é escravidão negra no Brasil. A escravidão negra no Brasil foi implementada a partir da metade do século XVI e constituiu aí um aspecto importante da colonização do nosso país. Só que é o seguinte, tem muita coisa para falar sobre esse tema e hoje a gente vai abordar apenas um aspecto da escravidão no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a implementação da escravidão negra em si e como vai haver uma resistência do negro africano a essa condição. Quando os portugueses decidiram finalmente colonizar o Brasil ali na metade do século XVI, eles optaram pela escolha da mão de obra escrava. E isso por quê? Em Portugal não existia uma quantidade muito grande de pessoas para virem para o Brasil para trabalhar nas lavouras de açúcar. E o tráfico negreiro poderia gerar um lucro muito grande para os portugueses. Dessa forma, o tráfico negreiro começou a fluir em direção à colônia e Portugal percebeu que era muito mais interessante utilizá-los ao invés dos indígenas. A propósito, a escravidão indígena vai ser tratada num outro vídeo aqui. Na história da escravidão africana na América, metade de todos os escravos que chegaram vieram para o Brasil. E isso causou um grande impacto na formação da história brasileira. O tráfico negreiro tornou o negro uma mercadoria passível de compra e venda, uma espécie de objeto. Só lembrando que a escravidão é diferente da servidão. O servo, no caso, ele não é efetivamente uma mercadoria. O que a gente tem que lembrar também é que nesse tempo todo que o Brasil manteve a escravidão, houve por parte do escravo uma resistência. Podemos citar aí como exemplo de resistência as fugas, a formação de quilombos no interior do país, o assassinato dos senhores e dos feitores, o infanticídio, o suicídio dos próprios escravos, o aborto, maneiras pelas quais os escravos poderiam se livrar da sua condição de alguma forma. A gente pode ainda acrescentar a essa lista a resistência cultural, a religião, as danças, a comida. Mas como a gente disse lá no começo, o tema escravidão ele é extenso. O que a gente fez hoje foi um apanhado geral sobre alguns aspectos importantes para a gente observar. Mais pra frente a gente vai fazer outros vídeos aqui tratando do tema escravidão. Para encerrar aqui o nosso papo de hoje, vamos dar uma olhada numa questão que caiu no vestibular da Faculdade de Medicina do Albert Einstein. Na questão temos um texto de Jacob Grender que diz: na sua condição de propriedade, o escravo é uma coisa, um bem objetivo. Daí ter sido usual a prática de marcar o escravo com ferro em brasa, como se ferro o gado. Os negros eram marcados já na África, antes do embarque, e o mesmo se fazia no Brasil até no final da escravidão. Seu comportamento e sua consciência teriam de transcender a condição de coisa possuída no relacionamento com o senhor e com os homens livres em geral. E transcendiam, antes de tudo, pelo ato criminoso. O primeiro ato humano do escravo é o crime, desde o atentado contra o senhor à fuga do cativeiro. Em contrapartida, ao reconhecer a responsabilidade penal do escravo, a sociedade escravista os reconhecia como homens, além de incluí-los no direito das coisas, submetia-os à legislação penal. O texto ele trata da condição de objeto, da condição de mercadoria do escravo, mas ao mesmo tempo ele coloca uma estranheza do fato dos escravos serem considerados gente quando eles matam seus senhores, quando eles cometem algum crime e podem ser aí punidos por isso. O texto indica, item a ambiguidade no reconhecimento pela sociedade colonial e imperial brasileira da condição dos africanos escravizados que se manifestava sobretudo diante de algumas formas de resistência à exploração. Justamente o texto ele é ambíguo no sentido que fala que o escravo ele é uma coisa, mas ao mesmo tempo, caso ele cometa um crime, caso ele resista à condição de escravo, ele pode ser punido. Item B. A precocidade da legislação brasileira contra crimes hediondos e contra o desrespeito pelos africanos escravizados às obrigações e deveres de todo trabalhador rural. O texto não trata aí da desobediência do escravo em relação a uma legislação que estava prevista para todos os trabalhadores rurais, não é isso que o texto fala. Item C. O reconhecimento pelos governantes brasileiros da colônia no Império da necessidade de mediar e controlar as relações dos proprietários rurais com o amplo contingente de africanos escravizados. O texto ele não fala aí da justiça brasileira mediando as relações entre o senhor e o escravo, e sim das punições violentas que aconteciam quando esses escravos resistiam à condição de escravidão. Item D. O descumprimento pelos senhores de escravos no Brasil colonial e imperial das leis que regulavam o trabalho compulsório e que impediam a aplicação da pena de morte aos africanos escravizados. Pessoal, o escravo ele era um objeto, logo ele era passível de compra e venda e também era passível de ser morto pelo seu senhor.
porque afinal ele não tinha direito à vida. Estamos terminando, portanto, o vídeo de hoje. Obrigado, pessoal, por assistir mais uma vez aqui o canal. Lembrando de se inscrever. Terça, quinta-feira a gente se encontra e nos vemos no próximo vídeo do Na Cola da Prova.